Esta igreja, que é a igreja de Coríntios, era uma igreja extremamente problemática. Entre muitos problemas que esta igreja tinha um problema aqui, porque eles começaram a comemorar a festa ágape. Era a festa do amor, onde cada irmão trazia lá um pão, outro trazia o vinho, outro trazia lá um pato, sei lá, cada um trazia um alimento. Mas aí começou a haver uma desordem, porque a festa chamada ágape, que era a festa do amor, começou a haver bagunça, porque aqueles irmãos que moravam mais distante, humildes, depois de um dia trabalhoso, eles vinham e custavam chegar, demoravam chegar. Aí os irmãos ricos, outros glutões, gulosos, comiam tudo. E eles chegavam, cadê o pedaço de coxa de frango? Cadê o ganhador? E a Bíblia diz, Paulo fala aqui, que alguns embriagavam, tomavam vinho ao ponto de sair com as pernas, trocando pernas. Aí Paulo escreve esse texto aqui, para ensinar a igreja como que a igreja deveria comportar na ceia, porque a ceia espiritual se tornou um ambiente carnal. Outro detalhe que eu quero colocar aqui para os irmãos era a questão da igreja de Coríntios. Lá existia um templo a Eros, o deus do sexo. Lá existia locais onde as prostitutas, eram chamadas as prostitutas cultuais, elas ficavam naquelas casas para manter a prostituição, e adorava-se ali o deus Eros. E o que aconteceu? Quando de repente alguém do templo, um sacerdote, encontrava alguma irmã que tinha um cabelo pequenininho ou a cabeça rapada, falava assim: olha, você poderia ir lá para o templo, você precisa de ser uma prostituta de Eros. Aí uma irmã falava assim: não, mas eu sou de Jesus. Aí Paulo escreve à igreja de Coríntios, falando para as irmãs colocarem um lenço como sinal de autoridade, porque elas agora eram do Senhor, e existia todo um princípio a ser ensinado, até que o cabelo crescesse. E tinha algumas irmãs que queriam ficar com a cabeça rapada, e aí Paulo instrui para que deixassem o cabelo crescer. Só estou colocando isso aqui porque algumas pessoas sempre me perguntam por que a igreja de Coríntios mandava que a mulher tinha de usar um véu, um lenço sobre a cabeça, e tinha de ter o cabelo grande. Então havia esse contexto aqui, onde existia lugares de adoração, onde as prostitutas, as mulheres, e elas eram conhecidas porque elas cortavam o cabelo, rapavam a cabeça, e eram conhecidas como as prostitutas, que se entregavam naqueles templos de adoração a Eros. Mas vamos voltar aqui. Paulo escreve à igreja aqui, instruindo a igreja como que a igreja precisava de comemorar ou de celebrar a Santa Ceia. Aí eu quero que você vá para aí, bem no texto. Olha, você vê aí, o versículo 23. Vamos todos juntos? Porque eu recebi do Senhor. E que mais? Isso. A Santa Ceia é uma ordenança, gente. De quem? De Jesus. Em Mateus 26, Jesus reúne com os discípulos, e ele então ensina, ele faz a ceia, e depois Paulo tem aqui uma revelação. Então a Santa Ceia é uma ordenança de Jesus. E eu quero chamar sua atenção em primeiro lugar aí, quando Paulo fala assim: eu recebi de quem? Ele não recebeu de algum filósofo grego, ele não recebeu de uma tradição judaica, ele não recebeu de uma cultura pagã qualquer na época. Ele diz aqui: eu recebi de quem? Eu estou frisando sempre, como didática, para entrar na tua cabeça, meu irmão, porque eu nunca vi na internet
e até tenho que mostrar já umas 2, 3 seitas, condenando a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é uma revelação de Jesus, de Deus, à sua igreja. Por isso que uma vez por mês, nós celebramos aqui a ceia, que é uma festa, que é um momento, daqui a pouco nós vamos falar, de regozijo diante do Senhor. E Paulo declara: eu recebi do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não pode haver variação, nem sombra de mudanças. Isso é uma revelação de Deus para nós, irmãos. Paulo escreve depois, em Gálatas: se apareceu um anjo, ensinando outro evangelho, além do que está posto, seja o quê? Então a Santa Ceia faz parte do evangelho das boas novas, do ensino do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus à igreja. É uma revelação que Jesus deu, e ele fala assim: eu recebi, e assim como eu recebi do Senhor, eu vos o quê? Entreguei. Eu não vou aumentar nada e nem vou tirar. Eu vou falar com vocês, ensinar vocês, igreja de Coríntios, igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, e qualquer igreja que me assiste e que me ouve. Eu vos entrego, assim como Jesus me revelou. Esta é a revelação de Deus para nós, irmãos. Por isso que você que batizou dia 31, e não deu para a gente fazer a Santa Ceia, porque tinha jantar, aquele negócio todo, né? Foi bem, quase 2 horas o culto. Hoje você vai cear. E você que ainda não batizou, e que não participa da ceia, você precisa de preparar, fazer parte da aula da sala de catecúmenos, do discipulado, para você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi outra revelação que o Senhor entregou e foi colocado nos evangelhos, porque é preciso batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois que você batiza, você vai participar da ceia, que é este momento que Deus revelou para entregar à igreja, e nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Segundo lugar, então, em primeiro lugar, a Santa Ceia é uma revelação. Vamos para o texto agora. Olha, você vê aí, o versículo 23 diz que o Senhor Jesus, que mais? E que mais? E tendo dado o quê? Graças. Então, em segundo lugar, a Santa Ceia é um ato de gratidão a Deus por ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse é o momento de nós agradecermos ao Senhor pela morte de Jesus Cristo na cruz. Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós. Eu estava numa igreja preparando uma turma para batizar, e alguém me perguntou, na época eu não era pastor, eu era evangelista: ô Eugênio, quando a gente pega o pão e a gente coloca na boca, a gente fica ali caladinho esperando só o pão derreter? E é preciso você aprender que quando você come este pão e bebe deste elemento que representa o sangue, entre muitas coisas que você pode fazer, é agradecer ao Pai pelo seu grande amor de ter enviado Jesus para morrer por você naquela cruz e te perdoar dos seus pecados, e pela graça somos salvos. E isso não é de mim e de você, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique envaidecido, mas isso é
graça de Deus, a salvação. O maior presente que nós recebemos foi a salvação em Cristo Jesus. Então este é o momento de agradecer, porque Jesus te salvou, porque Jesus nos purificou dos nossos pecados. Apesar que ainda temos uma ruindade. Hoje o irmão Joel pediu para que alguém testemunhasse algumas coisas ruins que ainda tem. Eu falei que eu sou um cara de vez em quando implicante, peguei dos meus antepassados, e murmurão. Apesar de ser murmurão, e estou lutando contra isso, apesar de vez em quando ser cismado com algo, mas há sobre mim e sobre você a graça de Deus que nos sustenta, e a Ele seja a glória, e nós agradecemos a Ele pela bondade dEle, por Ele ter salvado a mim e a você. Se não fosse a graça de Jesus, o que seria de Eugênio Kennedy em Salinas? Talvez eu nem existisse mais. Se não fosse a graça de Deus na tua vida, você que era viciado em bebida, promíscuo ou promíscua, adúltera, mas você tem de agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, para daqui a pouco comer um pãozinho que simboliza o corpo de Cristo, e beber do cálice que representa o sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas o momento de ceia não é somente agradecer pela morte de Cristo, pelo perdão dos pecados, mas agradecer porque nós temos recebido muito dele. Um homem, ele era capitão do exército dos Estados Unidos, o Merlin. Ele escreveu um livro, eu já li, chamado O Louvor Liberta. Não sei se alguém já leu este livro. E ele escreveu este livro depois da sua experiência no Vietnã, como capitão do exército americano. E ele um dia na lama lá, deitado, sujo, e ele começou a questionar Deus, como cristão. Ele vendo aqueles aviões pegando fogo, ele vendo aqueles corpos dilacerados, ele vendo corpos queimados no campo de batalha daqueles americanos e também dos vietnamitas. E ele começou a questionar Deus: Senhor, cadê o Senhor, Deus? E fez muitas perguntas para Deus. E numa madrugada, Deus o acorda e ele assusta, porque ele ouviu a voz de Deus no seu interior. E Deus falou assim: Merlin, você tem cabeça? Ele: é, Senhor, eu tenho cabeça. E a sua cabeça está aí no seu pescoço? E ele mexeu com o pescoço. Aí depois que ele fez o teste, Deus falou com ele assim: então me agradeça, me louve. E ele perguntou, o Senhor perguntou para Merlin: você tem mãos, Merlin? Ele então pegou e começou a mexer com os dedos. E aí ele ficou impressionado que Deus falou assim: então me agradeça pelas suas mãos. E Merlin escreve esse livro falando como é importante agradecermos a Deus, como é importante louvarmos a Deus, como é importante celebrarmos a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, irmãos. O Senhor restaurou a nossa sorte, não foi? Ele restaurou você. Nós andávamos desgarrados, vivíamos na escravidão do pecado, e por isso precisamos de agradecê-lo. Hoje você veio aqui, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. Expressamos um sentimento pela família, que nós ainda não temos um contato tão íntimo com a família. Dia 31 aqui, nós acabamos orando à meia-noite. Eu tinha até falado que, será que você está vivo no próximo ano? Estava lá atrás o Agildo, com a sua esposa, com a sua filhinha, sua família estava lá. E ontem, ele morreu afogado. Ele esteve conosco aqui, todo domingo ele está lá atrás. Deus o levou. Estou usando isso aqui, e depois nós vamos visitar a família, os diáconos vão visitar também. Meu irmão, Deus preservou a sua vida hoje.
Você teve a bênção, mulher, de olhar diante do espelho, passar a maquiagem, piscar o olho, os seus olhos para o espelho, colocar aquela maquiagem, pintar o cabelo, passar aquele negócio chamado chapinha. É pecado? Não uso, meu cabelo está bom. Mas eu quero dizer que a gente tem que aprender a agradecer a Deus pelas mínimas coisas, porque Ele é um Deus bom, um Deus gracioso, e as misericórdias do Senhor se renovaram no dia de hoje. Toda glória seja dada a Ele. Santa Ceia, meus irmãos, é um ato de agradecimento, de gratidão pela bondade de Deus. Pare de murmurar. E essa mensagem, este ponto aqui é para mim. Toma na cabeça, pastor Eugênio, que eu nunca vi um bicho para murmurar igual eu. Ué, pastor, uma pessoa comigo, ué, pastor, eu te vejo, eu não vejo só reclamando. Vai morar lá em casa. Porque eu volto a dizer aqui, o problema é que o povo hoje é um povo levado pela religiosidade, e que o pastor não pode falar suas mazelas. Ele tem que falar que ele tem poder, ele tem que falar que eu, oh glória, aqui não. Eu vou falar mais um também, pode falar, Giselda? Para parar, né? Vamos seguir em frente aí, terceiro lugar, se Giselda deixar eu. 24, e tendo dado graças, o quê? Terceiro lugar, Santa Ceia é um ato de quebrantamento. Nós precisamos de partir, e vou explicar isso aqui. A Bíblia diz que ele pegou o pão, e que mais? Simboliza, na verdade, que ele seria moído por nós, e ele foi quebrado, ele se quebrantou por nós. Me arruma uma folhinha aí, deixa eu ver se eu tenho uma folhinha aqui. Aqui. Quando você está tão perfeito, e eu, perfeito, cheio de orgulho, jactância, a gente, tudo é para mim, é para minha família, sou eu. É igual a família que eu fiquei sabendo hoje, que o homem tinha mania de orar na igreja. Meu Deus, eu te agradeço e te peço, por John, pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu filho, e somente por nós quatro, Deus. Mas quando você é partido e repartido e esmagado pelos problemas da vida, pelas tribulações, e você é quebrantado, e é preciso que Deus faça isso em nós, aí nós conseguimos viver o evangelho que Jesus quer que vivamos. O problema é que nós somos tão vaidosos, jactanciosos, que nós não entendemos ainda que a Santa Ceia é um momento de refletirmos que o homem, o Deus que se fez gente, o nosso Senhor, Ele se quebrou, Ele se quebrantou, Ele morreu por nós naquela cruz. É preciso falar com o Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque a Bíblia diz em Isaías, que o Senhor habita naquele que é quebrantado de espírito, e que tem um coração o quê? Compungido, não despreza, ó Deus. Então é um ato de quebrantamento, precisamos de falar com o Senhor, Deus, tira do meu coração toda vaidade, todo orgulho. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me quebrante. Eu quero falar aqui rapidinho, porque Isaac herdou os poços do seu pai Abraão, e ele reabriu o primeiro poço, cheio d'água, e aí de repente vieram os filisteus e entulharam os poços. Normalmente ele abre o terceiro poço e tem água, e aí eles vêm e entulham de novo. O terceiro, normalmente ele abre, reabre, e a água vem, e eles então, normalmente entulham o poço. Abimeleque, Isaac guardou uma mágoa
um ódio no coração de Abimeleque. E eles foram então tentar cavar um poço distante, porque Abimeleque falou com ele assim: olha, sai da terra aqui, porque você prospera muito aqui, e nós não vamos dar certo não, o pessoal quer que você saia daqui. E ele foi lá para a montanha. Chegando lá, e ele estava com a sua esposa na sua casa, e chegou um servo e falou: Isaac, não achamos água. Novamente chegou outro: não achamos água. Só que Isaac guardava um ódio, uma raiva de Abimeleque, que tinha até abençoado Abimeleque. E ele levou consigo Abimeleque dentro de si. Ele vai ver, qualquer hora, na hora que Deus me fizer prosperar, eu vingo. Mas ele mudou. Olha para você ver, coração quebrantado. Ele mudou de ideia. E ele mandou um aviso para Abimeleque, dizendo que queria um encontro com ele. Sabe o que ele fez? Quando Abimeleque chegou, ele pegou e fez um banquete, deu presentes para Abimeleque, e ele pegou e despediu em paz Abimeleque. Quando Abimeleque sai da casa de Isaac, vem um servo correndo e diz para Isaac: meu senhor, encontramos água, e muita água. E o texto em hebraico diz: águas vivas, que era um rio. E o que eu aprendi com a história de Isaac, que guardou mágoas contra Abimeleque, e resolveu então chamar Abimeleque e fazer um banquete para Abimeleque, e dar presentes para Abimeleque, e depois despedir Abimeleque em paz. Eu aprendi que enquanto a gente não perdoar, enquanto a gente não tirar do coração mágoas guardadas, nós não iremos usufruir ter o melhor de Deus. Até então Isaac tinha poços, mas aí depois ele passou a ter rios de águas vivas para distribuir. É assim, irmão. Então, em terceiro lugar, Santa Ceia é um momento de refletirmos que é um ato de quebrantamento, é o momento de nós perdoarmos uns aos outros, porque Santa Ceia é a celebração da comunhão. Você tem alguma coisa contra alguém aqui? Se tu está de mal de Lucas, não. Se você viu o Júnior ali, que é casado com outra mulher que não é a patroa abençoada dele, vai você fuxicar para a sede, você está pecando, e o juiz de Deus é contra você. Você tem que fazer o quê? Vai atrás dele, conversar com ele. Eu já cansei, eu não aguento mais. Aqui tem gente na igreja que esses dias uma mulher, tem 2 meses mais ou menos, me mandou no meu e-mail, e ainda mesmo que não é da igreja aqui, e ela mandou por e-mail falando o seguinte: que estava com raiva do irmão da igreja e tal, e começou a falar. Eu falei com ela assim: minha filha, coloquei, leia Mateus capítulo 19, que diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Se você vier colocar para mim, Oswaldo, um problema que você teve com Joel, eu não te ouço, porque você vai conversar com ele. Por isso que na igreja tem tanta confusão. O pastor parece aquele homem da creche. Você já teve em creche? Alguém já trabalhou em creche aqui? Só tem criança. A gente fica na creche só: tio. Aí você chega: olha, bateu em mim, tio. Pegou meu brinquedo, tio. Ele quebrou a cabeça da minha boneca, tio. Vai, por favor, a igreja está desse jeito. O pastor Eugênio trabalha na creche, igreja presbiteriana, Jardim Palmeiras. Ainda mesmo que a creche paga muito bem. Vai caçar serviço, gente. Vai resolver para lá. E tem gente que apela comigo, Zelza. Eu falo: bênção, tô nem aí, porque eu vou para a Bíblia. E aí o pastor fica assim naquele aquele apartador de briga.
Dá para você entender? Para a gente correr aqui, porque tem Santa Ceia hoje. Santa Ceia é um ato de quebrantamento. Eu preciso de quebrantar. Lucas me magoou. Vai eu falar para Fabíola, Fabíola fala para Pedro, Pedro fala para Marilzan. E aí, quando chega lá, igual o telefone sem fio. Eu falei com o Lucas que eu vou dar uma milha cabocla nele. O telefone sem fio chegou lá e disse que eu ia metralhar a cabeça de Lucas. É assim, irmão. Por isso que a Bíblia é perfeita. Se teu irmão te magoou, vai conversar com ele. Não vem conversar comigo, não. Ô pastor, não vem para cá, não. Não vem, não. Eu vou sair da igreja. Já está tardendo. Que hora você vai? Você concorda, Joel? Não, se você não tiver corda, não é eu comprar uma corda. Você tem que aprender isso, irmão. Quando alguém fuxicar para você um problema que teve com outra pessoa, manda ele voltar para lá e reconciliar lá. Essa é a Bíblia. Por isso que Santa Ceia, eu vou comer o pão. Eu estou magoado com a irmã Dolores. Eu como ou não como pão? Eu estou magoado com meu marido. Como ou não como pão? Coma, minha irmã. Depois você pede perdão. Agora não come e depois não pede, não. Tem que pedir. Eu nunca vi na igreja, que eu já trabalhei 17 anos aqui. Nunca vi aqui. Com pouco tem hoje. Um irmão saindo lá atrás, chegando aqui. Pedro, antes de eu tomar a Santa Ceia, eu quero te pedir perdão, cara. Eu falei cada besteira contra você. Me perdoe. Você quer fazer parte dessa igreja aqui? Hã? Que é isso? Gostei, amor. Eu pedi Gisele para me ensinar que fiz um negocinho aqui. Ó. Vou falar com esses aqui. Minha mãe teve 16 filhos. Moço. E não sei se na tua casa acontece isso. Se for só 2 é melhor. Mas é um fuxiqueiro na casa da gente. Na sua casa não é assim? Rapaz. Já fala mal de Mariângela, Mariana fala mal de Betânia, aquela confusão. Mas se alguém for falar mal, não fala mal da minha irmã não, viu, cara? Igreja é a mesma coisa, bênção. E é aqui que você tem de consertar, irmã e irmão. Não sai não, irmão, resolve aqui. Já pensou? Você emburrar, eu vou embora da sua casa. Vai. Você vai embora, passa fome. Um dia lá em casa, Fernandão, eu tinha acho que 12, 13 anos. E eu resolvi ir embora para Brasília com 12 anos. Minha mãe me mandou buscar aqui em Matrona. Eu peguei um ônibus escondido, Sérgio. Que também minha mãe matava a gente bater, dia e noite. Mandou atrás de mim. Eu quero colocar aqui que igreja é assim, irmão. Igreja, um é indelicado com o outro. Um fala mal do outro. Pastor, mas que negócio é esse? Não deve falar, mas a gente fala porque a gente é pecador. Você quer ver algumas irmãs que passam a irmã arrumada, ela olha assim, ó. Aposto que é vestido, comprou de quanto? Isso é igreja, Belson. Agora, o que eu não aguento é esse povo que quer a igreja perfeita. Não dá não, Belson. É graça, irmão. Aqui, ó. Esse aqui mesmo. Em cada pecado, se eu contar para você, você corre. Meu Deus do céu, Jesus. Vamos concluir aqui. Então, Santa Ceia é um ato de quebrantamento. Olha o que diz aí. Epa, perdi aqui, peraí. Olha para você ver aí. Por semelhante modo o quê? Vai fundo aí. Corre. Isso. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu. Fazer isto o quê? Ô gente, Santa Ceia é um ato onde nós iremos lembrar do Calvário, da morte de Jesus. Aqui fala fazer isso em memória. Jesus, quando estava no Getsêmani, e este é o momento de refletirmos o sofrimento dele. É lembrança, em memória de mim, o que ele fez, o que ele sofreu. E lá no Getsêmani, ele carregando sobre si já todos os nossos pecados ali. E diz a Bíblia, e é Lucas, doutor Lucas que fala sobre isso,
que ele estava tão angustiado, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba. Chegou uma ocasião que a Bíblia diz que dos seus poros exalava suor e sangue. E essa é quando a pessoa está na situação de uma angústia tão grande, um estresse tão grande, moral, um peso, que as veias, os vasos se abrem, e as glândulas sudoríparas, elas também se abrem, e aí começa a sair sangue. E Jesus, ele suava sangue, por amor a mim e por amor a você. E veja que Jesus é preso, os soldados prendem, ele é levado para ser inquirido, perquirido, pegaram para poder chicoteá-lo, bater nele. Eu estava vendo hoje sobre aqueles chicotes, os chicotes que eram usados de couro seco, pesado. Eles colocavam na ponta chumbo e colocavam pedaços de chifre de cabras. Quando eu estava vendo um autor hoje, um pesquisador, e ele é cientista e médico, e ele fala que na época, no contexto romano, poucos eram os prisioneiros que aguentavam o que Jesus aguentou. Porque quando eles pegavam e surravam o prisioneiro, e Jesus recebeu isso, aqueles pedaços de couro penetrava no corpo, na carne, e quando puxavam, arrancava o pedaço da carne. Foi o que Jesus sofreu por mim e por você. Pegaram o Senhor e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. O couro cabeludo é a parte mais sensível do corpo humano. E ele foi esbofeteado, cuspiram nele, bateram nele, humilharam. Santa Ceia, precisamos de ter essa reverência aqui, apesar de sermos tão informais, de falar que Jesus mandou que nós lembrássemos disso, em memória dele, do que aconteceu com ele, que ele morreu por nós. Quando o colocaram naquela cruz, eu estava estudando hoje, achei interessante esse médico falando, Joel até falou de interessante, que Jesus não infartou e nem teve derrame, segundo esse médico. Na verdade, o peso que estava sobre Jesus, e eles não crucificaram Jesus aqui, conforme desenharam os antigos lá, eles colocaram aqui, porque Jesus teria caído, e eles colocaram aquele pedaço de madeira lá embaixo, e colocou os pés de Jesus assim, e quando Jesus começa a sentir aquele peso, e esse médico diz que o coração de Jesus cresceu, e aqueles músculos ao redor do coração, o próprio coração, depois de crescer, ele partiu, literalmente o coração de Jesus partiu. Eu gostaria que você lesse depois o Salmo 18, eu li hoje essa passagem, porque quando Jesus, ele diz, está pago, está consumado, e que ele então, ele dá o seu último suspiro, naquele momento que ele faz isso, e que ele derrama ali naquele altar, naquele Gólgota por nós, segundo este Salmo 18, naquele momento, e o Salmo 18 é interessante, que diz que Deus, ele sobe nas asas de um querubim, e diz que das entranhas de Deus saem labaredas de fogo, da boca de Deus sai fogo,